Sejam bem-vindos à nossa próxima palestra. Agora a gente vai ficar com uma entrevista que eu fiz com a nutricionista Natália Petri. A Natália é nutricionista comportamental e ela é ativista em alimentação intuitiva. Ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Santa Catarina, coach de meditação mindfulness pelo Instituto Nutrição, Meditação e Consciência. Ela é coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching e tem experiência nacional e internacional na área de transtornos alimentares. A Natália, ela tem um site que chama de Bem com Meu Prato e ela atua em diversos segmentos, divulgando informação sobre alimentação consciente e alimentação intuitiva. Os canais dela estão todos no nosso site, se vocês se interessarem pelo assunto. Eu espero que sim. Então, se vocês quiserem saber mais, é só consultar nosso site inicial que tem todos os links lá, tá bom? A gente vai conversar sobre repensando a relação do cuidador com a comida e o comer. Espero que vocês tenham uma ótima palestra agora, que vocês reflitam muito sobre esse assunto e contem com a gente para qualquer coisa depois da palestra, tá legal? Um beijão e até mais! Então, olá a todos, sejam todos bem-vindos. A palestra vai ser um bate-papo meu com a Natália Petri. É uma amiga muito querida, eu já conheço há um tempo, a gente já trabalhou juntas, eu sou muito admiradora do trabalho dela como nutricionista. Queria te agradecer, por aceitar meu convite. Sei que você está super corrida, fazendo palestras por todo o Brasil e acho muito legal que você esteja levando essa mensagem adiante. Eu vou só apresentar ela rapidinho, porque eu queria que a Natália mesmo falasse sobre o seu próprio trabalho, mas a Natália é nutricionista comportamental, né, e é coach de meditação mindfulness, e trabalha especialmente com adultos e crianças nessa parte de alimentação consciente e intuitiva, né. Você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né, se apresentar, e aí a gente já começa, tá bom? Tá bom. Bom, olá a todos, muito obrigada, Aline, pelo convite. É sempre um prazer participar dos seus eventos, me sinto bastante honrada de fazer parte desse projeto seu. Meu nome é Natália Petri, eu sou nutricionista comportamental, moro em São José dos Campos, interior de São Paulo, pertinho da capital. O meu trabalho hoje ele é muito baseado nas linhas de alimentação consciente e alimentação intuitiva. A gente vai acabar discutindo isso hoje. E o meu trabalho é basicamente ajudar pessoas, tanto adultos quanto crianças, que têm alguma disfunção no seu comportamento alimentar, problemas com peso, problemas com a comida, se sente descontrolado perto da comida, ou é muito seletivo com a comida. Então, ajuda a pessoa a modificar esses comportamentos e resgatar sua autonomia alimentar, fazer as pazes com a comida, tudo isso sem sofrimento, sem dieta, sem nada desse tipo. E eu sou autora dos canais online chamados de Bem com Meu Prato, que é um projeto meu de divulgação dessa forma de ver a comida. Então, eu produzo conteúdo online, como a Aline falou, né, tanto na forma de palestras, como na forma desses canais online para divulgar esse conteúdo. E eu também sou cofundadora do IASSE, que é um Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, que é um instituto que promove cursos, tanto para profissionais quanto para o público em geral, sobre a área de comportamento alimentar. Acho que seria isso. Legal, obrigada. Eu queria que a gente começasse um pouquinho, falando um pouquinho sobre como que a gente forma nosso relacionamento com a comida, né? Enfim, que idade que isso se consolida e como a gente vai aos poucos adquirindo como a gente vê a comida, né? Essa forma de ver a alimentação. Tá. O nosso relacionamento com a comida já se forma desde o momento que a gente nasce, que a gente inicia o aleitamento, né? Ele já começa lá no comecinho mesmo da nossa vida, a gente já começa nas primeiras experiências com aleitamento, com a introdução alimentar, depois com as experiências que a gente vai tendo durante a vida, a gente vai aprendendo como se relacionar com a comida. Isso é feito principalmente por observação,
Então, eu observo minha família, os meus pais, e eu tendo a imitar os seus comportamentos, e isso também acontece de forma, eu reajo. A forma que os meus pais lidam com a comida, eu reajo a isso. Então, na alimentação intuitiva, a gente costuma falar que todo mundo nasce sabendo comer. Né? Um bebê recém-nascido, que está sendo amamentado, quando ele tem fome, ele chora, e aí a mãe leva ele ao peito, quando ele está saciado, ele para de mamar. Não importa o quanto tempo você segure ele no seu seio, ele não vai mais mamar se ele está saciado. Porque ele tem uma regulação interna muito afinada. Então, quando ele está com fome, ele ingere o alimento, quando ele está saciado, ele para. Então, ele sempre consome o suficiente. E no decorrer da vida, se a gente for incentivado a manter essa conexão com o corpo, a gente vai continuar se alimentando do suficiente, vamos manter nossa saúde, vamos manter também até um peso saudável. E isso, por que eu falo das primeiras experiências, né? Tanto no aleitamento, na introdução alimentar, como a Aline também fala bastante, se os pais costumam forçar muito a comida, né, ou se a criança de alguma forma passa fome, isso ela está recebendo as mensagens de que ela não precisa confiar no corpo dela e que ela tem que confiar num instinto externo. Por exemplo, se a criança, ela sempre é forçada a comer a mais, ela está recebendo uma mensagem de que ela precisa comer mais do que a saciedade dela. Então, ela aprende ali que o que faz ela parar de comer é quando o prato acaba, por exemplo, ou quando os pais dizem que a comida acabou. Então, ali ela está reagindo e o relacionamento dela com a comida já está sendo formado também nesse sentido. Né? Ela sempre tem que comer a mais. Então, tanto eu vou aprendendo em resposta aos estímulos que eu recebo, então, se os meus pais me estimulam a seguir esses sinais, eu vou aprendendo isso. A família em geral, né? Não só os pais, os cuidadores, todo mundo. E eu aprendo também por observação. Então, se os meus pais têm uma alimentação tranquila, é um momento feliz, eles estão felizes, eu vou observando isso, eu tendo a copiar isso também. Então, eu estou copiando e reagindo. Certo. E isso vai durante toda a nossa infância, né? Sim. Toda a nossa infância. Mas a gente pode também ter modificação desses modelos, desses comportamentos, depois que a gente é adulto, não. Mas aí é algo que vem mais consciente, ou não? Você diz outros tipos de interferências? Eu digo, o modo da gente se relacionar com o alimento muitas vezes vai mudando, não vai? Quando a gente vai ficando adolescente, crescendo, isso pode ir se modificando também. Por isso que os diferentes estímulos externos que a gente tem vai ser importante nisso também, durante toda a nossa vida, né? Não é não é o estático, se porque agora, até agora foi feito de um jeito, não é possível de ser mudado. Mais ou menos isso. Não, é totalmente possível de mudar. Né? Totalmente possível, tanto de uma criança ou um adulto que não tem um bom relacionamento com a comida, é possível ele recuperar isso e ter um relacionamento tranquilo com a comida. E como é possível também uma criança que virou um adulto que tem um bom relacionamento com a comida, em algum ponto da vida, né, a pessoa, por algum motivo, por exemplo, um adolescente, vamos supor, um adolescente que se relaciona super tranquilamente com a comida, de repente sofre bullying pelo seu corpo, por algum motivo, e aí ele começa a fazer algum tipo de dieta, e aí ele começa a construir um relacionamento ruim com a comida. Entendi. Então, não é nada estático, a qualquer momento eu posso acabar mudando. Entendi. Mas com certeza uma criança, seja se foi na primeira infância ou se mais tarde ela adquiriu ou recuperou um bom relacionamento com a comida, com certeza isso pode ser um fator preventivo. Depois, por exemplo, chegar na adolescência e conseguir se prevenir dessas interferências de muitas dietas, né, coisas comuns da adolescência. Ina, fala um pouquinho pra gente, por que é importante que a gente repete, falando do tema da sua palestra, propriamente dito, né, a gente como cuidador, por que é importante que a gente pense na nossa forma de se relacionar com a comida, né, quais as consequências que a gente está dando enquanto modelo, quais as consequências no futuro da gente estar dando modelos para os nossos filhos?
os nossos filhos, ou qualquer que seja, né, a criança que a gente esteja cuidando, porque qualquer que seja o cuidador, ele está dando um modelo para a criança, né? Da forma de se relacionar. Eu acho que justamente por isso, eu acho que é importante que os pais e cuidadores tenham um bom relacionamento com a comida, porque é um modelo, né? Assim como vão ser modelos para diversos outros aprendizados que a criança vai ter, com a comida é da mesma forma. E quando eu digo um bom relacionamento com a comida, eu quero dizer no sentido de uma pessoa que se alimenta de forma tranquila, que a comida não provoca culpa, né? Que às vezes a pessoa não entende as pessoas não entendem o que eu falo de um bom relacionamento com a comida. É verdade. Se você pudesse explicar um pouquinho melhor isso, o que é ter um bom relacionamento com a comida, né? O que é? Por que é importante eu pensar nessas coisas e quais coisas eu preciso pensar? Um bom relacionamento com a comida, eu acredito que seria um comer com tranquilidade, sem culpa, sem ansiedade, sem vergonha, um ato que é natural. Eu como de uma maneira natural. Quando eu estou com fome, eu como. Quando eu paro de comer, quando eu estou saciada, eu paro de comer. É manter realmente uma naturalidade frente à alimentação. Porque hoje em dia é tão mais comum a gente viver muito ansioso, com culpa na comida, que isso tem se tornado um novo normal, né? Um novo comum. Mas, na verdade, um bom relacionamento com a comida seria uma pessoa que se alimenta tranquilamente, que come de tudo, que se nutre também, né, da alimentação, mas de forma natural, sem estar obcecado com aquilo, sem estar extremamente preocupado ou ansioso. Vamos dizer assim que um relacionamento bom com a comida, ele não tem sentimentos negativos frente ao ato de comer. Mas pode ter sentimentos positivos. Pode, sim. A alimentação naturalmente é algo prazeroso, é algo que tem funções sociais, culturais, né? Tem toda essa questão positiva pra gente, sim. Legal. E pensando assim, como que a gente pode olhar para a alimentação saudável, né? Então, é uma dúvida muito forte, assim, é uma dúvida até que eu tenho no meu dia a dia, né? Então, eu prezo por uma alimentação saudável. Eu quero seguir uma alimentação saudável. E eu tenho uma criança. Então, a gente está falando sobre alimentação complementar, né? Então, eu tenho uma criança que, até então, eu escolhi, né, as coisas que eu ia comprar. Muitas vezes, essa criança, ela é colocada para comer coisas diferentes da gente, dos adultos, né? Então, eu compro orgânicos, mas eu não tenho a possibilidade de comprar orgânicos para todo mundo. Então, eu compro alimentos orgânicos só para o bebê, eu faço as papinhas dele, super, com aquele azeite extra virgem mega maravilhoso, enfim, eu faço aquela coisa que é super controlada, né? Um ambiente completamente controlado. Então, eu costumo dizer que a gente está vivendo ali dentro da nossa bolinha, né? Que a gente sai controlar bastante o que ele está comendo. Obviamente, o bebê pode escolher o que ele estiver comendo. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo validade, o bebê pode escolher o que ele vai comer, mas aí dentro, né, de uma seleção aí de alimentos. Mas, né, uma hora a bolha estoura, então, e essa criança, ela vai começar a ver o mundo de uma forma diferente também. Então, não necessariamente a bolha estoura, e eu digo que tem muita gente oferecendo, mas partindo da própria criança, pela própria curiosidade de exploração de outras coisas, né, da própria curiosidade mesmo, né, dela sentir, vivenciar coisas que outras pessoas, que ela tá vendo outras pessoas fazendo também. Então, o bebê faz pouco isso, mas uma criança já, depois de 1 ano, ela já começa mais a ter essa curiosidade. E aí, como fica essa alimentação saudável, sabe? Como que a gente pode vivenciar isso de uma forma tranquila, a ponto de tirar essas emoções negativas que trariam? Ver, por exemplo, o seu filho comendo algo que lhe foi dado e que não é saudável, ou ver ele querendo algo que não é saudável, enfim. Como que você vê isso? Assim, como lidar com essa situação, né? A parte
que cedo ou tarde a gente vai acabar vivenciando, né? Seja a gente indo ao supermercado e a criança vendo essas trilhões de embalagens coloridas e pedindo, e a gente tendo os episódios de birra aí que muitas vezes a gente vai ter que falar não, vai ter que dar limites, mas e como fazer isso de uma forma tranquila, para que aquele alimento ele não seja visto de uma forma como um inimigo, digamos, mas que a criança entenda, sabe? Assim, como estabelecer esse equilíbrio aí? Você conseguiu entender mais ou menos o que eu... Entendi. Tá. Eu acho que para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa refletir sobre a mudança de panorama em termos de obesidade infantil que está acontecendo. Né? Há umas décadas atrás, na época dos nossos bisavós, avós, né, algumas décadas atrás, o maior problema em termos de nutrição infantil era muito mais relacionado ou desnutrição ou a deficiências nutricionais. Então, as maiores campanhas, os maiores discursos profissionais, eles eram mais direcionados a isso. Daí, nas décadas seguintes, com a mudança de várias coisas na nossa sociedade, começou o crescimento da obesidade adulta e da obesidade infantil. Né? Hoje a gente sabe que a obesidade infantil é algo alarmante, né? É algo que cresceu bastante e é algo que tem preocupado. E acho que essa mudança e o aumento do discurso, o aumento da mídia e o aumento do discurso sobre a importância de uma alimentação saudável, sobre a prevenção da obesidade infantil, a prevenção de outras doenças crônicas na infância, isso tem feito com que as famílias, os pais e cuidadores tenham uma preocupação muito maior com a comida. Por um lado, isso é bom, nós estamos prestando mais atenção no que a gente come, isso não é isso é uma estatística, né? Tem estatísticas que mostram que a gente tem prestado mais atenção no que a gente come, mas, por outro lado, a gente tem vivido uma certa obsessão com a comida. E até tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu li, foi algum jornalista que postou, que ele fala assim, que o nosso maior medo hoje é que o nosso filho goste de chocolate. Então, essa frase reflete um pouco os nossos sentimentos frente à alimentação do nosso filho. A gente quer que ele goste dos alimentos mais nutritivos e a gente quer que ele não tenha essa predileção por esses alimentos, né, que a gente julga como ruins. E aí o fato da gente ver o nosso filho comendo algum chocolate que alguém ofereceu, ou que em algum momento a criança ela vai ter esse acesso. Né? Essa bolha que você comenta, em um momento ela acaba. Quando a criança entra para a escolinha, ou quando ela vai visita a casa dos parentes, já entende o que é aqueles alimentos, né? Ou quando ela começa a caminhar e consegue abrir geladeira, ela começa a ter exposição a diferentes alimentos. Então, em algum momento, ela vai ter exposição aos doces, alimentos assim. E quando a gente vê a criança comendo, né, um brigadeiro na mão, a gente já começa a ficar ansioso. Né? A gente já começa a ficar preocupada, com muito medo que ela goste. A probabilidade de uma criança não gostar de chocolate é baixa, porque é um alimento palatável. Mas isso não quer dizer que uma criança, ela vai... aquele cenário que a gente tem que comida de criança é só chocolate, só biscoito, só todinho, também não é a realidade. Só que a gente fica com tanto medo que o nosso filho não goste muito daquele brigadeiro e a gente acaba lidando de uma maneira tão ansiosa frente a isso, que às vezes a criança, por reagir à forma que a gente está expressando, né, corporalmente, ela acaba, de certa forma, comendo ainda mais daquele alimento. Então, como lidar? Né? Antigamente, isso foi uma coisa que eu já discuti, né, contigo, Aline. Antigamente, eu costumava dizer para as pessoas que a gente não precisava oferecer doces, né, ou alimentos muito salgados, gordurosos para criança, mas que a gente não devia também proibir. Teve uma outra palestra do Conalco que eu expliquei dos efeitos da proibição. Quando a gente proíbe uma criança de comer, ela aumenta esse desejo por aquele alimento. E, inclusive, o meu interesse por essa área veio porque hoje eu atendo muitas crianças compulsivas ou crianças com transtorno alimentar, que vêm desse desejo aumentado. E, então, minha orientação sempre era para os pais isso. Né? Você não precisa dar, mas não precisa oferecer em casa, não precisa ficar incentivando,
mas não proíba. Só que aí gerou uma discussão que nós tivemos até um tempo atrás, que é essa questão de eu não vou proibir, então meu filho pode comer, se ele tiver o acesso, mas aí eu fico com aquela apreensão, né? Aí eu fico olhando para ele assim, meu Deus, tomara que ele não goste. Eu acredito que a criança, ela acaba reagindo a esse nosso... É que, na verdade, como eu falei, a criança, ela acaba aprendendo muito mais, até por observação, né, pelo nosso exemplo, por aquilo que eu sou de modelo, do que necessariamente pelo que eu falo. Né? Então, aquilo que eu estou transpassando para ela vai reagir, ela vai interpretar. Então, tem até um estudo muito interessante, que eu esqueci o autor, mas depois eu posso passar para vocês, que mostra que os pais mais obcecados, no estudo, os pais que eram mais obcecados por alimentação saudável, os filhos, não me engano se eram 5 anos ou 9 anos, começaram a apresentar compulsão alimentar. Porque a criança, ela começa, de certa forma, a se sentir privada daquilo. E se sentir culpada também. E se sentir culpada, né? Então, ela começa a responder, né, inconscientemente a esse comportamento. Né, meus pais não querem que eu coma, principalmente depois, quando começa a ter 2 anos, que é a fase que ele quer demonstrar mais autonomia, que fala mais não. Quanto mais meus pais não querem que eu coma algo, mais eu quero comer. E aí a alimentação, ela tem se tornado uma grande fonte da criança exercer a autonomia dela. Porque ela sabe que os pais se preocupam, tanto crianças que não comem ou crianças que comem compulsivamente, então não que elas sabem, porque não é consciente, mas elas percebem que os pais, que manipular a alimentação incomoda muito os pais, porque há uma fonte de preocupação para os pais, e elas acabam exercendo aquilo como forma de autonomia. Então, pensando assim em dicas práticas, eu acredito que essa dica de não ofereça, não precisa oferecer, mas não proíba, ela não chega a contemplar a realidade. Eu acho que é muito a dica mais de ouro. Seria uma frase que eu acho muito interessante, que eu até fiz um texto sobre isso, que fala: pais de bem com seus pratos, criança de bem com seu pratinho. Então, eu acho que a primeira dica que eu daria é para os pais reverem a sua forma de se alimentar. Em todos os sentidos. Tanto no sentido de ter uma alimentação mais variada, que vocês falam bastante com álcool, né, de uma alimentação com mais alimentos naturais, mas no outro sentido também, da forma que eu me relaciono com a comida, da forma que eu reajo com o chocolate. Porque se eu julgo que o chocolate é um alimento ruim, se eu evito a todo custo, eu acho que ele é um veneno, o meu filho, ele vai começar a ter isso. Só que a criança, ela pode começar a reagir. Na verdade, a criança, ela reage contra isso. Então, não necessariamente ela vai assumir que o chocolate é um veneno. Porque, na verdade, na cabeça da criança não faz sentido o chocolate ser um veneno. Então, ela não entende, porque é uma coisa gostosa. Vamos pegar o exemplo do brigadeiro. É uma coisa gostosa, é uma coisa que tem aniversários, é um momento feliz, é uma coisa que tem festas, é uma coisa que todos os meus amiguinhos, ou que as outras crianças, ou que todo mundo está comendo. Por que seria ruim? Se a gente for parar para pensar, nem a gente também consegue processar tanta ambivalência. Uhum. E aí a criança, ela reage comendo mais naquela oportunidade, porque ela sabe que depois ela não vai ter acesso àquilo de novo. Eu acho que a primeira dica seria rever o seu próprio relacionamento com a comida. Uhum. Então, até uma coisa que você tocou antes, Aline, e eu acabei não falando, mas que é essa questão do alimento bom, alimento ruim. Eu acredito muito que não existe alimento bom e nem alimento ruim. A gente sabe que um sal em excesso, né, pode ser prejudicial, um açúcar em excesso, né? Ou, na verdade, qualquer alimento, né, em excesso poderia me trazer algum tipo de prejuízo. Eu até brinco, às vezes, com os meus pacientes, se eu ficar o dia inteiro comendo maçã, isso também não necessariamente é saudável para mim. Então, eu acho que a alimentação saudável, ela é muito mais uma questão de dose. Né? Se eu como chocolate, ou se eu como um doce, ou qualquer outra coisa, isso não quer dizer que automaticamente eu estou engordando ou automaticamente eu estou produzindo uma doença dentro de mim. Está muito mais relacionado a uma dose, é muito diferente eu comer um brigadeiro e eu comer, né, uma quantidade muito grande que possa, de alguma forma, me fazer mal.
Porque isso também envolve pensamentos negativos. É engraçado, você tocou nesse assunto da criança assimilar, mesmo que ela não saiba, ela não consiga repetir isso conscientemente, ela assimila, né, isso. Então, por exemplo, mesmo que eu, super de boa, assim, eu tenho uma alimentação balanceada, eu como doce ou não, mas assim, eu não estou muito preocupada mesmo com a minha alimentação, mas eu estou muito preocupada com a alimentação do meu filho. Então, eu quero que ele seja extremamente saudável, eu quero prevenir que ele tenha todas as doenças do mundo, eu quero... e aí, assim, para mim, a alimentação do meu filho, então, ela é a prioridade número 1. E aí, assim, será que eu estou transpondo alguma coisa aí também? Será que eu tenho alguma questão? Será mesmo que eu não tenho nenhuma questão mal resolvida comigo mesmo? Que eu acho que eu poderia ser mais assim ou menos assim hoje, se alguém tivesse feito isso comigo. Consegue entender mais ou menos onde eu estou querendo chegar? Então, por exemplo, se eu não estou satisfeita com o meu peso hoje, eu posso achar, eu falo, eu tenho um bom relacionamento com a comida, porque eu como de tudo. Mas no fundo, eu paro para pensar, eu não estou satisfeita com o meu peso, eu não estou satisfeita. E aí eu fico pensando, não, mas eu quero que ele seja extremamente saudável, porque eu não quero que ele seja igual a mim. Ou eu paro para pensar em tudo isso e eu percebo que eu falo a todo momento que eu sou viciada em chocolate. Eu não quero que meu filho seja viciado em chocolate. E aí, então, eu estou transpondo uma coisa que é minha, né? Que é do meu relacionamento com a comida, para o meu filho, e ele provavelmente está assimilando tudo isso de formas que a gente não tem muito controle, né? Então, é mais uma reflexão de como a gente vai fazer tudo isso, né? A questão de não proibir e ficar tranquila em relação a ver ele comendo passa por ver a gente também, né? Tranquilo. Eu acho que essa sua reflexão é muito pertinente. Inclusive, tem uma coisa muito curiosa que eu vejo no consultório. Assim, várias mulheres já me contaram que, assim, elas me procuram porque querem perder peso, porque não estão com peso muito aumentado. E elas comentam, quando a gente vai falar da história de vida, que a mãe sempre que a mãe tinha problemas com peso e a mãe sempre falava isso: eu não quero que você seja que nem eu. Então, eu acho que isso tem correlações, né? Tá ligado, porque a gente vai ouvindo aquilo, vai assimilando. E é muito interessante porque, né, a gente já tá meio que entrando num outro universo, mas o ganho do peso, falando um pouco do peso, ele não é uma coisa tão matemática, não é só comida e exercício físico, ele tem muitas mensagens. Tem muito a ver com a minha infância, com relacionamento com a mãe, com relacionamento com a vida. Então, são várias outras coisas que, hoje, por o peso ser algo tão importante, ele acaba sendo afetado. Só fazendo um parênteses, mas essa sua reflexão ela é muito pertinente. E no caso, os seus filhos ficarem ouvindo você, eu sou viciada em chocolate, isso pode causar, eles podem interpretar isso de alguma maneira, ou, na verdade não interpretar, né, mas assimilar isso de alguma maneira. E eu queria tocar nessa questão do peso, sim, porque eu acho bastante importante até, porque a questão do peso é na infância que começa, né? Quando vai para a escola e já começa os coleguinhas a falar sobre o peso, a fazer daquilo um xingamento. E uma coisa que eu tenho visto bastante é a gente falando, bebê gordinho não é igual a bebê saudável. Mas aí a gente está deixando criar uma mentalidade de que criança gordinha é doente. E o quanto isso carrega, o que a criança acaba carregando durante toda a vida e como que a comida acaba sendo um peso para ela. Então, assim, são consequências que a gente precisa parar para refletir hoje, agora, né? Que a gente está pensando no momento de alimentação complementar. Porque isso tudo vai carregando aí durante toda a nossa vida também. É verdade. É verdade. Essa associação que a gente faz de peso e de saúde, né? Hoje a gente sabe que não é uma associação verdadeira, né? O peso da pessoa não determina se ela é saudável ou não importa se ela é magra ou se ela é gorda. A mesma coisa a criança, que a criança pode ser naturalmente mais magrinha ou naturalmente mais gordinha. Só que realmente, isso que você falou tem acontecido muito. Acho que por virtude do cenário, a gente tem criado um certo pânico contra a obesidade.
Então, a gente tem tanto medo que as crianças engordem, que isso causa na gente uma preocupação extrema. Então, esse caso que ele relatou acontece bastante de crianças que são naturalmente gordinhas, ou uma coisa que tem acontecido também, na verdade acontece há algumas décadas, são meninas que em torno de 9 a 11 anos a menina ganha gordura. Ela ganha uma reservinha de gordura porque ela vai entrar na adolescência e é na gordura que se produzem os hormônios femininos. Então, isso é um estado natural. Só que quando ela acaba ganhando esse peso, ou uma criança que é naturalmente mais gordinha, os pais ficam muito preocupados, achando que ela já está engordando, entrando na obesidade. E aí acaba levando em vários profissionais, né, de saúde, que é uma recomendação que a gente faz, né, você levar um profissional. Só que tem muitos profissionais que têm essa conduta da dieta muito restritiva para criança. E, assim, eu posso falar da minha experiência, né? Hoje eu atendo principalmente crianças que desenvolveram algum comportamento impossível, essas crianças que comem compulsivamente, crianças que comem escondido, crianças que trocam seu lanche na escola, as crianças que têm esse comportamento, né, de comer a mais, e elas sempre começam com esse histórico. Elas tiveram uma restrição. Então, primeiro de tudo, elas já tiveram um preconceito por ter ganhado peso, né, ou por serem mais gordinhas. Então, elas recebem uma restrição, aí, de repente, elas não podem comer várias coisas dentro de casa, né, claro que os pais seguem essa recomendação, de acordo, né, e aí a criança, ela acaba, quando ela tem a oportunidade, quando ela vai numa festinha, quando ela tá na escola e um amigo tem um outro lanche, ou quando ela tá sozinha, se encontra sozinha no cômodo e consegue pegar, né, algum alimento, ela acaba comendo compulsivamente. E isso tem acontecido bastante, que é um reflexo que a criança tem, ela reage contra a privação. E isso vem muito por causa dessa questão do peso, que na verdade não necessariamente ela era já uma criança que estava ganhando peso de forma não saudável. Quando você fala em restrição, assim, veio na minha cabeça agora as crianças com alergia alimentar. Eu sei que é um cenário completamente diferente, e como que a gente pode pensar nessas crianças, assim, de forma a minimizar tudo isso? Porque a gente sabe que essa restrição, ela é absolutamente necessária, não é algo que se faz por questão de peso, ou porque, Sim, claro. enfim, medo da comida. De uma certa forma é um medo, né? Porque a gente sabe que a criança pode morrer se for exposta a algum tipo de alimento. Você tem alguma experiência em relação a isso? Não sei. Então, acho que depende da idade, né? Assim, eu sou muito a favor de tratar a criança como o próprio BLW preconiza, né? Como autônoma. Então, já desde uma idade muito pequena, eu sou muito a favor de você conversar com a criança, reconhecendo que ela é um outro indivíduo, né? Que ela não é um bebê ou uma criança, mas que ela é uma outra pessoa. E uma conversa, claro, de uma forma simples, mais lúdica, mas que seja mais de igual para igual, né? Sem aquela nosso velho preconceito de esconder tudo das crianças, de simplesmente ordenar, proibir, cheio de regras, sem que ela entenda muito o que está acontecendo, né? E em termos, vou falar primeiro, antes de falar da alergia, a segunda dica que eu ia falar em como lidar com a criança, né? Até no episódio que você falou do chocolate. Como a criança não tem alergia, quando a gente se encontra em episódios assim, de comer muito brigadeiro, ou no dia a dia, né, exposição aos doces, exposição a vários alimentos, numa criança pequena mesmo, eu sou muito a favor da gente conversar com ela e estimular sempre esse discurso, nunca a favor de peso, evitar até utilizar muito termos de saudável ou não saudável, porque isso não é algo que faz sentido para a criança, né? Como a gente falou, algo gostoso não faz sentido ser saudável. Uhum. Então, estimular muito a conversa mais em questão do corpo. Gosto muito de conversar com criança sobre como está a sua barriguinha. Uhum. Você está com fome? Como que está a sua barriguinha? Está cheia? Você quer mais? E, ao mesmo tempo, a gente garantir que ela não se sinta privada. Fala, não, tudo bem, você pode comer esse brigadeiro, supondo que você está numa festinha, mas você quer mais? E se você não quiser, a gente pode levar e você come outro depois. Entendi. E a gente está quebrando a privação que ela pode estar sentindo.
Entendi. Tipo assim, eu vou ter isso só agora, eu preciso comer quantos eu puder agora, porque depois vai saber quando eu vou ter, né? Geralmente esse comportamento compulsivo nas crianças vem por isso. Por ser a oportunidade, então eu nunca posso e de repente eu posso. Eu sei Entendi. que é contraditório a gente trabalhar com essa mentalidade de que sempre pode. Mas quando a gente pensa nessa perspectiva de que sempre pode, que não há proibição, a gente consegue estimular tanto a gente, adulto, quanto a criança, a começar a observar se eu realmente quero. Porque naturalmente eu não quero comer chocolate o tempo todo. Mas eu quero de vez em quando, é gostoso. Né? Então, quando eu tenho essa permissão ocorrendo, eu consigo estimular a criança ela a olhar para dentro e perguntar se ela quer. E aí, se ela souber que tudo bem se eu não quiser agora, mas eu posso comer depois, se tiver, ou amanhã, né, em algum outro lugar, ela consegue seguir muito mais esse instinto dela do que necessariamente esse senso de privação, né? Então, eu acho que é muito importante a gente conversar, guiar a criança nesse caminho. Né, do que você está sentindo, você realmente quer, né, e deixar ela tomar as decisões dela, como o próprio BLW preconiza, né? Mas é bastante confiar também nos hábitos que a gente vem construindo também, não é? Essa fase da alimentação complementar, vamos dizer que ele ainda está na bolha, né, ele não consegue ainda essas escolhas, é um período ótimo para você. Eu sempre falo isso para as mães, é o período ótimo para você dar para a criança aquilo que você quer que ela consuma para a vida inteira. Né? Porque ali você, claro, depois também você continua oferecendo, mas ali é uma ótima janela, porque a própria alimentação complementar é isso. Né? Ela é em menor nível nutrição, ela é muito mais um aprendizado, uma oportunidade da criança conhecer a comida, uma oportunidade dela principalmente explorar, aprender o que é fome, porque ali ela vai estar aprendendo isso, ela vai aprender o que é saciedade. Então, é uma fase que ela está aprendendo o que é o comer. É a base, né? É a base. É a base. É ali que ela está aprendendo tudo, isso tem importância. Só falando da parte da alergia, né, que você está perguntando, a alergia, com certeza, não tem o que fazer, a restrição ela é absolutamente necessária, né, porque o corpo daquela criança não consegue lidar com aquele alimento, né? E, então, por isso que eu falei que depende da idade. Se é uma alergia na primeira infância, onde, né, não existe ainda muito um diálogo, é fazer a restrição, né? A mãe tem que impor a restrição sem muita conversa. Quando a criança já consegue entender, geralmente a partir dos 2 anos, vamos dizer que a criança desenvolve algum tipo de alergia, tem como amenizar o diagnóstico. Porque a maioria das repercussões que vem com o diagnóstico de alergia vem pelo peso que ele é colocado. A maioria das pessoas, quando recebe uma alergia, ela é passada como se a pessoa estivesse recebendo uma sentença. Né? Olha, a partir de agora você não pode nunca mais comer tal alimento. É como se fosse uma sentença. Quando você consegue mostrar para a criança que aquilo não precisa ser uma sentença, eu gosto muito de falar com as crianças em termos do corpo. Então, eu falo muito de como o corpinho delas é perfeito, de como tudo funciona. E aquele alimento, o corpo dela não consegue processar, mas tem outros. Né? Cada pessoa é particular, cada pessoa tolera melhor alguns alimentos, não tolera tantos outros, aquele alimento não faz bem para ela. Então, ela consegue receber aquilo de uma forma mais, sabe, tranquila. Fala, não, tudo bem, me faz mal quando eu como. Porque a alimentação, em termos de um relacionamento bom com a comida, falando de novo, o comer, ele é uma experiência. Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Se eu vou comer algo e aquilo não me fez bem, eu estou naquele momento aprendendo com a minha experiência negativa de que aquele alimento não me faz bem. Uhum. E aí, pouco a pouco, intuitivamente, se eu tenho uma coisa assim, eu passo a diminuir. Agora, se eu recebo um diagnóstico de intolerância, eu como adulta, como uma sentença, falo, olha, você nunca mais pode comer tal alimento, eu tenho essa repercussão que é como se fosse uma rebeldia do nosso cérebro, e aí eu começo a comer mesmo tendo sintoma, eu como, tenho diarreia, eu como, passo mal. E toma remédio para poder comer. Mas a gente também já tem toda uma experiência com essa comida, que também é diferente de uma criança que nunca pôde comer, né? Sim.
acho que até, em certa forma, é mais fácil. Talvez não tenha tantas memórias afetivas com aquele alimento. E nessa questão do alimento ser ruim, eu posso deixar a criança comer de tudo? Eu acho que até 1 ano não tem realmente a necessidade da gente oferecer. Até porque, como você falou, é uma bolha, ele ainda é um bebê, por mais que ele veja outras crianças comendo, ele ainda não consegue, outras pessoas comendo, ele não consegue associar, né? Ele não se sente privado se ele não comer aquela coisa. Você mostra outra coisa no prato dele e ele já desfoca daquilo, né? Esse sentimento de privação, ele começa a vir a partir de 1 ano e pouco, quando ele começa a ter mais exposição a isso, ele começa a entender. Né? Então, eu estou no colo de alguém, a minha tia está comendo tal alimento, eu já entendo que aquilo é outro alimento e que, né, só eu não posso comer, por exemplo. Todo mundo está comendo, só eu não. Ali ele começa a ter os primeiros sentimentos de privação. E a partir da época que ele tem mais essas experiências externas, eu acho válido que dentro de casa a gente continue oferecendo mais os alimentos mais nutritivos, e vale aquela regra, né, de em momentos onde ele é exposto, não proibir. Eu acho que mesmo o refrigerante, porque, por exemplo, está no aniversário e ele pede para tomar um pouquinho, eu acho que provavelmente a maioria das crianças não gosta tanto. Às vezes até goste, mas talvez o fato de eu proibir vai fazer com que ele goste ainda mais quando ele tomar. Porque aquele alimento ele se torna valorizado. Então, a gente começa a desenvolver vínculos diferentes. Então, por exemplo, se eu não posso comer o brigadeiro, aquele brigadeiro vai ficando cada vez mais valorizado, cada vez mais valorizado. O refrigerante vai ficando cada vez mais valorizado. Dependendo do nível de imposição que a criança sofre, por exemplo, eu não posso comer esses alimentos, eu só posso comer legumes, eu só posso comer os alimentos saudáveis, às vezes a criança cria uma aversão também àquilo que ela tem que comer. E aí é o que a gente fala que a criança cria vínculos. A criança e o adulto também fazem isso, né? Criam vínculos. Vínculos de valorização com alguns alimentos e vínculos de desvalorização com o outro. Então, o chocolate, né, o brigadeiro, ele se torna muito mais gostoso do que aquela fruta, porque tá um aqui e outro aqui, né? Entendi. Quanto mais a gente leva com tranquilidade, assim, quando eu digo tranquilidade, é realmente tentar ficar tranquila com a situação, mas esses alimentos estão no mesmo nível. É uma relação emocional, de certa forma, que eu tenho com os alimentos. Então, tá aqui o refrigerante, tá aqui a fruta. Então, eu vou lá, tomo, se eu gosto, a criança ela não vai tomar muito, mesmo que ela goste. Ela pode tomar um copinho, meio, né, porque o estômago é pequeno. Agora, quando a gente tem muita essa ansiedade, demonstra muita essa ansiedade, ou não deixa ela tomar, ela pode tomar muito e desenvolver um comportamento mais compulsivo. Então, acho que a alimentação complementar aí dos 0 aos 2 anos, se a gente puder evitar ao máximo as coisas, né, distrair de outras formas, não trazer essa coisa também do açúcar é afeto, porque as pessoas confundem muito isso também de outro lado, né, o que você acha? Assim, parece que ao invés de eu dar um abraço, eu dou um doce. A criança tá triste, eu não vou lá e abraço, eu dou um doce. Isso também tem a gente está valorizando de uma forma diferente, né, o doce. Você está passando uma mensagem. Muitas vezes a gente começa a criar um comer emocional disfuncional desde a primeira infância já. Porque eu acho que é muito importante as crianças aprenderem a lidar com as suas emoções. Né? Então, se a criança está chorando, quando eu ofereço para ela um doce porque ela está chorando, ela começa a aprender que quando ela está sentindo tristeza, ela precisa comer um doce. E aí passa, né? Porque realmente passa, porque ele dá um pico de serotonina, você se sente melhor, tem a questão afetuosa daquilo que aquele doce está trazendo. E aí a gente vai aprendendo isso durante a vida. Tô triste, vou comer um chocolate. E aí eu acho que chega uma época da vida, que eu acho que é quando o comer emocional fica disfuncional, que é quando eu não tenho consciência disso. Eu tenho esses sentimentos, eu não sei que eu estou triste, eu sinto só uma coisa ruim, que eu identifico como vontade de comer, porque me dá uma coisa aqui no peito, e eu como. Eu estou constantemente comendo as minhas emoções. Então, realmente, eu acho que a questão não é nem só eu dar um doce se a criança está chorando. Eu acho que isso é algo que a gente tem que tomar cuidado, mas é muito também eu mostrar para a criança que o que ela está sentindo é tristeza, que ela está chorando. Por que você está chorando? O
que aconteceu? Ou você está chorando porque isso aconteceu, é assim mesmo, dói mesmo. A criança aprender que aquilo é o choro, que aquilo é a tristeza, quando a gente está triste a gente chora, ou a gente lida. Isso é muito importante, que eu acho que é algo que às vezes a gente não aprende, né? E só para a gente fechar, assim, eu queria que se você pudesse deixar uma mensagem para os pais e cuidadores que estão ouvindo a gente. Então, como que a gente pode começar a olhar para si mesmo? Então, se você puder dar algumas direções para a gente refletir e continuar procurando sobre o assunto. Tá. Acho que a primeira dica seria respirar fundo. Realmente ter mais calma e tranquilidade frente à alimentação, frente ao ato de comer, respirar. Realmente respirar faz muita diferença. E eu acho que a gente começar a ter um pouco de consciência, começar a refletir que a alimentação ela é também um processo natural. Hoje em dia a gente olha muito para a alimentação como uma coisa cognitiva, né? Um conjunto de regras, um certo ou errado, eu tenho que pensar muito, é algo que tem consumido muito do nosso dia, né? A gente realmente tem colocado a alimentação como a coisa mais importante da nossa vida, da vida do meu filho, da minha casa. E a alimentação, ela não tem esse papel, ela não é a coisa mais importante. Ela é importante, claro, eu sou nutricionista, eu sei que a alimentação é importante, mas ela não é a coisa mais importante. Ela é uma área da minha vida. E começar a internalizar que ela é uma coisa natural, né? Eu sempre faço o paralelo com o xixi, né? O ato de fazer xixi, ele é uma função orgânica da mesma maneira que o comer é. Então, o meu corpo me avisa que eu tenho que fazer xixi, eu vou e faço. O meu corpo, eu não preciso fazer um planejamento, eu não preciso pensar muito sobre isso. Eu simplesmente escuto o meu corpo e faço. A alimentação, ela é muito similar nesse sentido. Meu corpo me manda fome, ele me manda o apetite, eu vou lá e como, fico saciada, pronto, eu não preciso pensar tanto sobre isso. Mas claro que a alimentação ela tem um pouco mais de implicação do que simplesmente o ato de fazer xixi. Né? Eu tenho questão social, uma questão cultural, existe uma rotina, principalmente em termos de criança, é muito importante ter uma rotina. A alimentação, ela é mais pra gente, né? Ela tem esses significados todos e isso faz parte. Mas da mesma forma, ela ainda é algo natural e ela pode ser levada de uma maneira mais natural. Então, eu acho que a primeira dica que eu dou é a gente começar a ressignificar muita coisa que a gente pensa. Refletir mesmo sobre o que é a alimentação saudável. Será que é mesmo esse conjunto de regras? Será que eu tenho que seguir tudo que eu vejo por aí? Será que todo mundo tem que ter exatamente a mesma alimentação? Né? Será que todo mundo tem que estar tomando suco verde? Será que todo mundo tem que seguir as mesmas orientações? Então, eu gosto muito de falar também que a nutrição, ela hoje é vista, hoje não, há muitas décadas a nutrição já é vista como algo ditatorial. A gente vai lá e descobre que a gordura é ruim, então pronto, ninguém come gordura. Depois a gente vai lá e descobre que o carboidrato é ruim, tá? Então agora todo mundo volta a comer gordura e tira o carboidrato. Mas a verdade é que a nutrição ela não é uma ciência ditatorial. Ela não é um conjunto de regras que se aplica a todo mundo. Ela estuda os nutrientes, a intervenção no corpo de uma maneira geral, geralmente em animais ou em populações por meio de hipóteses, né? Então, ela não é uma coisa tão preta no branco. E as orientações que a gente tem, elas são no sentido de orientar mesmo, mas não no sentido de ditar. Então, antes de tudo, deveria vir o meu senso crítico. Essa orientação que eu estou aprendendo, ela cabe para mim? Ela cabe na minha vida? Ela cabe na minha casa? Porque às vezes não cabe. Então, acho que vale a pena a gente refletir. Quando eu falo de refletir sobre o meu relacionamento com a comida, é refletir sobre tudo isso. Sobre o que é a alimentação saudável para mim, o que a alimentação significa para mim. Eu escuto o meu corpo, eu percebo a minha fome, eu percebo a minha saciedade. Eu tenho medo de algum alimento, porque se eu tenho medo do chocolate, se eu tenho medo de algum alimento, meu filho também vai receber isso, porque ele vai sentir em mim esse medo quando eu estiver perto desse alimento. Então, eu começar a olhar para tudo isso e começar a ver como que tá esse relacionamento com a comida. Ele tá bom ou ele tá com culpa? Ele tá com medo? Ele tá tomando toda minha energia do dia? Então, acho que essa é a maior dica que eu dou. Tanto que eu trabalho muito com criança, mas todo o tratamento que eu faço com criança, a metade é com os pais.
Porque eu ajudo a criança nas algumas questões dela, mas principalmente para os pais ressignificarem a relação deles com a comida, porque eles mudando, inevitavelmente a criança muda também. Legal. Então, essa é a dica que eu deixo. Se você, né, espectador aí, né, as pessoas que estão assistindo, sente que você sente culpa, que você pode ter compulsão, ou está insatisfeito com o seu peso, tem muito efeito sanfona, ou vive muito obcecado com a alimentação saudável, talvez procure um profissional, um nutricionista comportamental para te ajudar a rever esse relacionamento com a comida. E existe muita literatura bacana também que pode ajudar nesse sentido. Né? No meu site, depois a Aline coloca, né? Tem bastante literatura, eu escrevo algumas coisas para os pais também, para trabalhar o relacionamento do filho. Tem um outro site também, que é um portal que eu conduzo junto com outras nutricionistas, que se chama Sentidos do Comer, www.sentidoscomer.com. Lá tem uma aba de livros, tem uma aba de artigos, então são livros e artigos sobre alimentação consciente, sobre alimentação intuitiva, para quem quiser saber mais. E também tem o meu e-book, né? O meu e-book que é Alimentação Intuitiva na Primeira Infância, que eu falo sobre como o relacionamento com a comida se forma e sobre as 3 fases, as 3 primeiras fases que a criança passa. O aleitamento, a introdução alimentar e depois as primeiras experiências sociais, de escolinha, aniversários, como lidar com essas fases para que a criança tenha um bom relacionamento com a comida. E espero que tenha sido bastante produtivo, que vocês reflitam bastante sobre o relacionamento de vocês com a comida. E eu espero também que vocês se reapaixonem pela alimentação, que ela volte a ser algo prazeroso, se não é, né, que possa ser algo bem leve, bem gostoso, que toda essa ansiedade, essa culpa possa pouco a pouco se dissipar. Legal, Ana. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua presença, obrigada pelo papo. Tanto como organizadora do evento, também como mãe, aprendo muito com você sempre. É sempre um prazer estar refletindo sobre essas questões, são muito importantes, ao meu ver, e talvez a gente deixe elas um pouco de lado para ficar pensando muito em outras coisas, mas são importantíssimas, e obrigada por trazer isso para a gente, de forma tão simples e fácil de entender, tá bom? Tá bom, obrigada, gente. Valeu e até a próxima, Ana. Até a próxima.